Olá, amados, voltamos agora para estar explicando para vocês sobre a continuidade da estrutura do projeto. Os anexos. O que são os anexos? São essas fichas que vocês terão que preencher e anexá-la ao término do projeto. Depois de vocês verem toda aquela parte teórica que nós falamos, vai ter essa parte prática. Todo estágio tem que ter essa parte prática aqui, olha, estão vendo? Folha de frequência do estagiário. Então, você identifica o seu nome, frequência e mês, né? E aqui tem a data. Nessa questão de data, você vai colocar a data, o dia que você entrou na igreja ou na escola onde você foi estagiar. A assinatura tem o horário de entrada, horário de saída, e você vai pedir o visto do supervisor, seja o superintendente, seja o pastor, alguém que é responsável pelo ministério que você está ali estagiando. Então, você, todos os dias que você estagiar, seja domingo, seja quinta, que você foi dar uma aula, que você foi dar um culto de ensinamento, você ali assina e pede também a questão do visto do supervisor. Ao preencher, não esquecer de carimbar, de ter o carimbo e a assinatura da instituição. Pede lá, se for a igreja, para que o pastor coloque o carimbo da igreja e tenha assinatura para que assim possa estar sendo validade. Temos também um questionário dos alunos, certo? Então, aqui já está a disciplina, estágios supervisionado, o nome do estagiário, o nome da escola, se for EBD, você coloca o nome da igreja, no caso, e o aluno entrevistado. Você vai fazer uma entrevista com um aluno. Então, você vai estar ali, falando com ele, fazendo essas observações aqui. Com o aluno entrevistado, dentro dessa ficha, você vai perguntar diante dele, para ver como é que ele percebeu a postura do professor diante da classe, a aceitação da classe, a percepção em relação ao outro, a motivação, se foi motivador, uma aula bem motivadora, se a linguagem correta. Se for na escola, tem alguns itens aí que se aplica à escola mesmo secular, porque o estágio curricular 1 e 2 refere-se tanto à escola quanto à escola bíblica dominical. Mas se você estiver trabalhando com a escola bíblica dominical, você pode pular esse 7, tá? O item 7. Então, você pode ver também a adaptação do conteúdo ao cotidiano do aluno. E eu quero fazer uma ressalva também, que isso aqui vai depender da idade do aluno, porque não vai ser aplicado a crianças muito pequenas. Não é? Tem que ser adolescentes, juniores, para que você possa estar assim fazendo essa avaliação. Porque o intuito que nós temos é que cada vez mais a escola bíblica dominical seja melhor. Então, depois você vai ver também o item 9, qual a sua brincadeira preferida, se for numa escola legal, se for na escola bíblica não precisa. Não é a questão do 10º, também você faz a tarefa de casa com quem? Mas você pode observar muito bem aqui esse 11, o desenvolvimento da reflexão crítica do aluno. Não é? Como é que o aluno observou, ele fez uma boa observação crítica, ele assimilou bem, ele disse que foi bom, que não foi, e apontou a razão pela qual foi bom ou não foi, a utilização adequada do material didático, o professor utilizou um bom material didático, um visual, uma música, não é? Como é que foi aquela aula? Foi atrativa realmente? Então, também ver com o aluno a percepção dele em relação ao professor. Tudo isso sem você influenciar, só ele mesmo que vai estar respondendo ali conforme as normas. Ótimo, bom, regular, né? A apreciação da escola, pode ser a escola bíblica dominical, pode ser a escola secular, e o que ele deseja de mudança ali na parte de observação, ele vai estar colocando. Aí agora é a ficha de avaliação e regência de aula. Nessa ficha aí, você é que vai estar sendo observado agora. Você vai dar essa ficha, a regência é quando você assume o lugar do professor. Você está dando a aula e o professor, o responsável, vai estar te observando. Então, você vai identificar seu nome, instituição, o endereço, a série ou faixa etária que você está trabalhando, turno, disciplina que deveria estagiar se for escola bíblica dominical não precisa, o nome do professor e a matéria. Então, o professor vai estar ali avaliando. E ele vai dar ótimo, bom, regular ou irregular. Ou então também tem um espaço para não observados. Então, ele vai estar observando a tua postura diante dos alunos, como os alunos estão aceitando sua aula, se estão dormindo, se estão atentos, se estão eufóricos, se estão concentrados ou não. Eles vão também estar olhando, vendo a percepção em relação aos alunos, não é? A sua motivação, se você usa uma linguagem correta,
se você usa uma linguagem acessível àquela faixa etária. Ele vai observar o domínio de conteúdo, se você tem domínio ou se você está muito preso ao material didático, né, seja uma revista, o que foi. Ele vai observar também a sequência lógica da apresentação do conteúdo, né, vai olhar a sua adaptação do conteúdo ao cotidiano do aluno, se você soube aplicar, né, trazer aquele ensino para a realidade do aluno. Ele vai também observar os seus procedimentos de ensino, como é que você ensinou, como é que você procedeu, não é que didática, que recursos você usou. Ele vai observar o desenvolvimento da reflexão e crítica dos alunos. Ele vai observar se você utilizou de forma adequada o material ali para os alunos e a distribuição do tempo. Se você distribuiu o tempo legal entre introdução, desenvolvimento e conclusão, ou se você perdeu muito tempo na introdução e não conseguiu desenvolver a aula. Então, tudo isso o professor vai estar te observando nessa ficha de regência. E também a aprendizagem dos alunos. Aí ele vai assinar a ficha e também vai carimbar e colocar a assinatura da instituição.